peculiaridades dos recursos trabalhistas. Temos algumas peculiaridades, como a irrecorribilidade de imediato das decisões interlocutórias, a inexigibilidade de fundamentação, o efeito devolutivo dos recursos, a uniformidade dos prazos recursais, 8 dias, e a instância única nos dissídios de alçada. Essas são algumas das peculiaridades dos recursos trabalhistas e é assim que a gente inicia a nossa aula de hoje. Então, pessoal, sobre a irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. O processo do trabalho tem uma peculiaridade, conforme diz o artigo 893, parágrafo 1º da CLT. Ele nos diz que as decisões interlocutórias não são recorríveis de imediato e somente é permitida a apreciação do seu merecimento em recurso da decisão definitiva. Ou seja, no curso de um processo trabalhista, o juiz pode proferir alguma decisão interlocutória. Não há recurso de imediato, somente ao final da fase de conhecimento, a fase cognitiva, aquela decisão que trouxe prejuízo para a parte e esta foi sucumbente, aí sim, no recurso da decisão definitiva, cabe questionar aquela decisão interlocutória proferida lá atrás. O Tribunal Superior do Trabalho editou a súmula 214 sobre essa questão da possibilidade de recurso de imediato frente à decisão interlocutória. Olha na tela. Inexigibilidade de fundamentação. O artigo 899 da CLT nos diz que os recursos serão interpostos por simples petição, ou seja, serão interpostos sem qualquer fundamentação ou razões recursais. Mas, gente, preste bem atenção aqui. A fundamentação de todo recurso é fundamental para garantir o princípio da ampla defesa e também do contraditório, além de possibilitar para que o tribunal venha apreciar, entender as razões do inconformismo da parte recorrente. Então, dessa forma, a maioria dos recursos trabalhistas, é fundamental importância a sua fundamentação, sim, inclusive sob pena de não ser conhecido. A exemplo do recurso de revista, recurso extraordinário, agravo de petição, embargos e tantos outros recursos. Ainda é importante salientar, pessoal, que para a prova da segunda fase do exame da ordem e prova discursiva de um concurso público, é extremamente necessário fundamentar as respostas às petições sob pena de perda de pontuação. Ademais, a súmula 422 do TST está caminhando para este sentido, no sentido de ser obrigatória a fundamentação dos recursos no processo do trabalho pela aplicação do princípio da dialeticidade, efeito devolutivo dos recursos trabalhistas. Também o artigo 899 da CLT determina que os recursos serão dotados, via de regra, somente do efeito devolutivo. Ou seja, a execução provisória é permitida até o momento da penhora. É o mesmo que dizer, gente, que os recursos no processo do trabalho ordinariamente são dotados apenas de efeito devolutivo. Não possuem efeito suspensivo, não impedem o início da execução. Vale ressaltar, pessoal, que o artigo 9º da Lei 7.701 de 98 e o artigo 14 da Lei 10.192 de 2001 permitem que o presidente do TST confira efeito suspensivo ao recurso ordinário interposto perante a sentença normativa do TRT, pelo prazo de 120 dias contados da publicação, salvo se o recurso for conjugado antes do término do prazo. Uniformidade dos prazos recursais, 8 dias.
sobre esse aspecto é uma peculiaridade dos recursos trabalhistas. Essa peculiaridade eu entendo ser excelente para o aluno que vai prestar um exame da ordem, prova da OAB, um concurso público. Muito interessante porque os recursos eminentemente trabalhistas, né, vão ter o prazo de 8 dias. Prazo tanto para interposição como prazo para contrarrazões. Isto porque o artigo 6º da Lei 5584 de 1970 nos diz que será de 8 dias o prazo para recorrer e também para oferecer as contrarrazões de um recurso trabalhista. Mas aqui, preste atenção, porque os recursos originariamente trabalhistas que têm esse prazo unificado de 8 dias. Os recursos emprestados do processo civil, por exemplo, terão alguns prazos diferenciados. Os embargos de declaração, por exemplo, serão interpostos nos prazos de 5 dias, conforme o artigo 897 da CLT, sendo de 10 dias o prazo para a Fazenda Pública, conforme ao J192 da SDI 1 do TST. Já para o recurso extraordinário, o prazo é de 15 dias. Gostou, pessoal? Quer dar continuidade ao curso? Inscrições no link da descrição do vídeo abaixo.